Baki é sem sombra de dúvidas o mangá focado em artes marciais mais popular da atualidade, e boa parte dessa popularidade se deve à sua quantidade massiva de personagens excelentes e relacionáveis. O Jack Hama é a motivação de muita gente para poder puxar ferro na academia e colocar um shape de respeito. O Baki é a inspiração de muita gente que quer começar a praticar uma arte marcial. E em meio a todos esses personagens com físicos e habilidades absurdas que vão além do limite humano, existem alguns personagens cujas aparições se limitam a um arco apenas e depois nunca mais aparecem. Temos isso com os Prisioneiros no Corredor da Morte, o Miyamoto Musashi e mais recentemente o Nomi no Sukune II. Isso se deve a como o Itagaki escreve a sua obra. Baki divide cada um dos seus arcos em um mangá diferente, e sendo assim é como se cada arco fosse um mangá novo. Isso dá liberdade para o Itagaki explorar novos temas a cada arco, mas ao mesmo tempo faz com que ele descarte facilmente personagens que são o foco de um arco específico. E um dos personagens que sofreu com esse descarte do Itagaki pós seu arco foi o inimigo número 1 dos Estados Unidos, o Jun Guevaro, um personagem com uma história extremamente interessante e um estilo de luta que se destacava bastante em Baki, fazendo da saga da prisão ainda melhor simplesmente por sua presença nela. E mesmo assim, após esse arco, ele foi descartado e nunca mais apareceu de forma relevante no mangá. E é justamente sobre esse personagem que eu quero conversar com vocês hoje, sobre o pirata e líder de revolução mais forte do mundo. Se tem uma coisa que me faz valorizar ainda mais Baki são as inusitadas aparições de figuras ou conceitos da vida real no mangá, sejam elas antigas ou contemporâneas. Um dos melhores exemplos disso foi o último arco do mangá, o qual foi o arco do Sumo. Arco esse que trouxe consigo o antagonista e o lutador de sumô mais forte do mundo, Nomi no Sukune II, sendo ele literalmente descendente direto de uma figura histórica real e um lutador lendário de mesmo nome. Mas existe uma regra em Baki que fica meio implícita no roteiro do Itagaki, que é a de que se algum personagem é baseado ou tem alguma ligação com uma figura histórica real, ele não vai voltar nos arcos seguintes. Foi assim com Muhammad Ali, foi assim com Miyamoto Musashi e, obviamente, foi assim com Jun Guevaro. Afinal, pela estrutura física, o nome e a história de fundo, é bem na cara que ele é inspirado no Che Guevara, mas obviamente com os exageros de Baki. Aqui em Baki, ele é um dos homens mais perigosos do mundo e temido pelo próprio governo americano. O que mais me chama a atenção nesse personagem é seu estilo de luta, onde após ele apanhar, ele marca seu rosto com uma espécie de pintura de guerra e acaba ficando muito mais forte do que antes. Além de sua icônica frase, hoje é um bom dia para morrer. A sua história como um revolucionário é interessante, já que diferente do que ocorre na vida real, onde pessoas iniciam revoluções armadas, o Guevara simplesmente expulsou a ocupação americana no soco. E por ser inspirado no guerrilheiro argentino, que fez parte da Revolução Cubana, ele tem uma das histórias mais únicas de todo o verso de Baki. Afinal, a maioria dos personagens mais relevantes de Baki são japoneses, e é muito raro vermos um personagem latino-americano em Baki. Quando vemos, são apenas citações a lutadores famosos da América Latina, como o Conde Koma e o Warrior Gracie. E o Guevara, apesar de ser descendente de japoneses, é meio que colocado como um estrangeiro ali. Ele acaba quebrando totalmente o conceito de só personagens mais japoneses se destacarem, já que ele é um dos dois antagonistas principais do arco da prisão. A sua história como líder de uma revolução é bem interessante, já que nós sabemos que os lutadores de Baki têm capacidades sobre-humanas. O Yujiro foi capaz de colocar os Estados Unidos de joelho usando apenas a força bruta, assim como seu pai também o fez na Segunda Guerra. E se o Yujiro é capaz de combater exércitos apenas com seus punhos, vem uma pergunta à nossa mente: e se alguém com força sobre-humana decidisse tomar um país inteiro para si? Essa resposta vem através do Guevara. Uma das minhas cenas favoritas do arco da prisão é justamente quando ele, de mãos nuas, invade a Casa Branca apenas para poder intimidar o presidente americano, mostrando que assim como o Yujiro, ele tinha forças para se opor à nação mais poderosa do mundo, mas que diferente do Ogro, ele fazia isso para um bem maior, na teoria. E é justamente isso que mais me intriga nesse personagem. No arco da prisão, nos é dito que existem 3 super-humanos que são constantemente monitorados pelo governo americano. O Yujiro, obviamente, ele é o ogro, ele é o homem mais forte do mundo. Aliás, a criatura mais forte do mundo. O Oliva, o homem mais forte dos Estados Unidos inteiro, não pode deixar de ser monitorado pelo governo americano. E o Jun Guevara, já que ele é o inimigo número 1 da América. E como um personagem desses com capacidade de fazer os Estados Unidos tremer, foi facilmente esquecido dessa forma. Um personagem que os americanos, em tese, colocariam em nível de periculosidade semelhante a do Yujiro Hama. E não é só o seu poder que torna esse personagem tão interessante.
A própria ideia de ele entrar na prisão apenas para poder enfrentar o Oliva é sensacional. A cena em que o Baki tá tentando adivinhar qual prisioneiro é tão forte quanto o Oliva e que vai lutar com ele, e se questionando se era aquele gigante pra só depois ver que na verdade era o Guevara, é muito boa. A gente já vê o jeito completamente excêntrico dele, fazendo o que quer na prisão, por saber que nada vai acontecer com ele, e isso me faz hypar mais ainda esse personagem. Já que o Oliva também faz o que ele quer dentro daquela prisão, mas existe uma diferença muito grande do Oliva pro Guevara. O Oliva é formalizado como rei daquela prisão, todos sabem que ele é praticamente o dono daquele lugar. Além de que, em troca de tudo aquilo ali que ele recebe, todos aqueles luxos na prisão, ele presta serviços direto para os Estados Unidos como mercenário. Mas o Guevara é diferente, os guardas da prisão não fazem nada com ele, pois tem certeza de que eles não têm a menor chance. O Guevara é autodeclarado inimigo dos americanos, no entanto ele entra numa prisão americana e faz simplesmente o que ele quer. O fato de que todos os presos acreditavam que ele seria capaz de vencer o Oliva mostra o quão alto estava o nível desse personagem, já que vale lembrar que o Oliva nessa época não era qualquer um, não era um cara que podia simplesmente ser subestimado, ele estava apenas abaixo do ogro, era um cara que estava na elite ali de Baki, e que hoje em dia também está forte, mas com o tempo foi ultrapassado por outros personagens. E como eu disse, o estilo e jeito dele são muito bons. Basta olhar a luta dele contra a Boca, por exemplo. Aquilo ali não é uma luta, mas sim uma humilhação. A minha parte favorita dessa luta é quando, ao nocautear um dos gêmeos com um único soco, o narrador diz que as células do corpo daquele que ainda estava em pé gritavam para ele correr, alertando que o Guevara não era humano. Olha o nível disso. Isso dá uma aura muito forte para esse lutador. Fora todo aquele negócio de pirata dele, de pintar o rosto e sentir para onde os ventos sopram para saber se ele vai ou não ganhar, deixam ele com um ar muito mais interessante. E eu me lembro até hoje que quando eu vi esse personagem, eu gostei dele automaticamente. Eu fiquei ansioso demais para ver a luta dele contra o Oliva, que até então era um dos mais fortes de todo o verso. Para vocês terem uma noção do quão viciado eu tava em Baki nessa época, eu simplesmente vi todo o arco da prisão no anime da Netflix em um dia, coisa que é muito difícil de eu fazer. Eu geralmente vejo no máximo 3 episódios por dia quando tô acompanhando um anime. E depois de assistir, eu fui correndo ler o mangá para poder comparar com o anime, e boa parte desse meu hype nesse arco se devia ao Jun Guevara e a luta dele contra o Oliva. Luta essa que eu acreditei que o Guevara podia mesmo ganhar. Essa é, na minha opinião, uma das lutas mais subestimadas de Baki. Só na entrada de ambos os lutadores já sentimos o nível que essa luta vai ter. Tanto o Oliva carregando a Maria naquela cama enorme e depois saindo de seu terno no maior estilo possível, tanto o Guevara abrindo aquele pote e sentindo a tempestade para ter coragem para lutar. É interessante ver que, assim como nós, os prisioneiros e até os guardas e diretor da prisão estavam ansiosos por aquela luta. E o início ali deles dois lutando, segurando o lencinho, é muito bom, já que eles ficam em uma competição de pura resistência. O Guevara dá tanto soco no Oliva nessa parte que chega a ser satisfatório. A parte que eles ficam segurando o lenço com a mão aberta e cooperando para que o lenço não caia também é muito boa e é o puro suco de Baki. Mas a segunda parte da luta, que acontece após o Oliva jogar o Guevara para longe e o Guevara começa a cantar aquela canção, em seguida marcando o seu rosto, é muito boa. E eu creio que é isso que está faltando muito em Baki atualmente. Esses lutadores cheios de personalidade com um background único de fundo. Basta pegar os prisioneiros no corredor da morte, cada um deles era de um país diferente, tinham estilos de luta diferente e personalidade completamente diferente, além de ter cenas únicas com cada um deles. Atualmente, Baki não apresenta nenhum personagem novo que seja tão empolgante quanto os que vieram anteriormente. O último foi o Musashi, mas mesmo considerando o Musashi, ainda assim, nos últimos anos não foi apresentado nenhum personagem nesse nível. O próprio arco do Sumo, que é um arco que eu gosto, apesar dos defeitos dele, não apresenta nenhum personagem de peso. Nenhum daqueles lutadores de Sumo são únicos a nível desses personagens lá do passado de Baki. Até o Sukune e o Kehaya foram completamente decepcionantes. E me deixa frustrado ver que um personagem tão único quanto esse simplesmente não vai mais aparecer. Nessa segunda parte, onde ele coloca aquela pintura na cara e começa a cantar, é interessante porque ele meio que parece possuído por alguma coisa, não é à toa que ele fica mais forte. E uma das minhas partes favoritas dessa luta é justamente a sua conclusão. Como eu disse no vídeo que eu fiz sobre a morte do Omatokita em Kengan Ashura, eu gosto muito quando esses mangás de artes marciais
como Baki, Hajime no Ippo, Kengan Ashura, Ashita no Joe, etc., nos apresentam um personagem e nos faz gostar muito dele, e quando colocam o mesmo de frente com o oponente, o qual ele não pode vencer, o mangá não faz ele ganhar um protagonismo forçado e vencer do nada. Eu gosto quando o mangá é realista o suficiente para fazer o personagem que a gente tanto gosta e que a gente viu que se esforçou bastante perder, tudo pelo simples fato de que ele não é forte o suficiente ainda. Uma coragem que poucos autores têm, mas que dá um realismo muito forte para a obra, já que qualquer um aí que acompanhe qualquer esporte de combate como boxe, muay thai ou até mesmo MMA, sabe que isso é uma constante. Muitas vezes o lutador que você gosta, que você sabe que se esforçou mais do que os outros, perde por inúmeros fatores. E aqui com o Guevara acontece isso dele perder de forma violenta, mas a forma como nós ficamos sabendo que ele perdeu é o que dá o brilho do final dessa luta, na minha opinião. Já que após a colisão de golpes dele e do Oliva, a gente vê ele de frente com o presidente dos Estados Unidos de joelhos reconhecendo a sua força. E além disso, o próprio Ogro tá lá e ele não só reconhece a força do Guevara, mas também o chama de mais forte de todos. E ele mesmo fala que é sempre assim, ele sempre acaba tendo esses sonhos diante de uma derrota. E a transição dele sendo reconhecido para ele sendo esmagado no chão pelo Oliva é muito bom. O impacto dele sendo pressionado contra o chão é muito bem representado aqui. Mas após essa derrota, nós temos a real despedida desse personagem tão icônico, já que após isso ele volta para o seu país, uma vez que ele não foi capaz de superar o Oliva, e portanto não fazia mais sentido ele ficar ali na prisão. E é bem legal o fato de que ele fugiu pelo túnel que ele cavou debaixo do armário onde ele dormia. Eles citam que ele podia ter saído pela porta da frente, mas para não ofender o Oliva, que é o único indomável ali e mais forte dentro da prisão, ele saiu escondido, para não ferir o orgulho do cara, né? Inclusive ele deixa um pouco de dinheiro, uma nota do país dele, pro Oliva, meio que o convidando a visitar o lugar um dia. E eu queria muito que esse reencontro acontecesse atualmente e que houvesse uma revanche para mostrar pra gente não só o quão o Oliva evoluiu, mas também o quanto o Guevara evoluiu. Imagina o nível que esse personagem tá. E até porque eu duvido que ele tenha parado de treinar. Então seria excelente, sei lá, se um dia mostrasse o Oliva indo pro país dele, ou até mesmo ele voltando e tendo uma luta contra o Oliva ou contra qualquer outro lutador de elite da arena subterrânea, ali mesmo no próprio Tokyo Dome. Seria excelente para mostrar pra gente o quão forte esse revolucionário do mundo de Baki realmente é. Bom, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, se inscreve, deixa o seu like. Mais um videozinho aqui de Baki, né? Esse vídeo aqui foi mais para eu relembrar desse personagem aí tão icônico que me marcou bastante. Eu gosto muito do Guevara. Como eu disse, né, Baki, eu vi primeiro aquele anime clássico e depois eu fui ver os animes da Netflix. Mas vira e mexe ali, eu dava uma olhada no mangá. E depois que eu terminei de ver, eu fui ler o mangá inteiro. Mas eu me lembro que quando eu vi o anime da Netflix, como eu disse, eu vi em um dia, cara. Foi um dia inteiro, eu vi todos os episódios e eu achei sensacional esse personagem. Até hoje, se eu colocar essa temporada da prisão pra eu assistir, cara, embora tenha lá os seus defeitos, né, da animação de Baki, que de forma alguma faz jus à arte do Itagaki, ainda assim vai ser divertido assistir. É igual o anime de Kengan Ashura, chega a ser uma ofensa se você olha o mangá extremamente bem desenhado e aí você vai ver o anime e é aquilo ali, né? Eu não preciso nem falar, mas se você for assistir é divertido, entende? Mas ainda assim o mangá é muito melhor, muito superior, é outra experiência. Mas enfim, é isso, eu vou ficando por aqui, valeu e falou!